Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com ABD. Meu nome é Ângela Villarrúbia, eu sou jornalista e hoje eu vou conversar com a designer de interiores Carolina Sabó. Quero lembrar que este programa faz parte das comemorações pelos 40 anos da ABD. E dentro dessas comemorações, a ABD lançou o ABD Design Awards, um concurso voltado justamente, exclusivamente para o design de interiores. As inscrições estão abertas até o próximo dia 20 de setembro. Para saber o regulamento do concurso, entre no site www.abddesignawards.com.br. Carolina, é um prazer recebê-la aqui no Café com ABD. Você tem muitas histórias para nos contar sobre a história do design de interiores, sobre a sua história. Me diga, Carolina, como é que você descobriu o design de interiores? Como você iniciou nesse segmento, já que você começou muito cedo, com 19 anos, no final da década de 1950? Bom dia, Ângela. Pois é, eu vou contar um pouco da minha história, eu vou tentar ser um pouco rápida. Eu comecei realmente com 19 anos, eu naquela época queria trabalhar e não sabia o quê. E por acaso, através de algumas amigas, consegui o endereço de um decorador na época, que era muito conhecido e trabalhava bastante aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, Roberto de Carvalho, e, por sorte, ele quis que eu ficasse trabalhando com ele, daí comecei e aprendi muita coisa com ele. Ele era um artista sensacional. E depois ele acabou fechando o ateliê, se mudou para a Espanha, mas nessa altura, já tinha feito já tinha conhecido diversas pessoas e que começaram a me chamar para dar um jeito na casa, arrumar a sala, o quarto, e então aí eu comecei. E o boca a boca foi longe, porque aí comecei a ter muitos clientes e comecei a trabalhar. Já eram os anos 60, e nessa época já existiam muitos profissionais que trabalhavam tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Naquela época, Ciro Marques era um profissional conhecido, a Fifi Assunção, Júlio Sena no Rio, João Henrique Vieira da Silva no Rio, Germano Mariucci aqui em São Paulo, Hugo de Patti, o Jean-Claude Bailly, da loja Jansen, que tinha na Rua Augusta, o Jacó Rusti, depois veio o Terre de la Stufa, Janete Costa, enfim, existiam muito bons profissionais naquela época, mas a decoração era um pouco restrita às pessoas que, na realidade, sabiam o que era decorar a casa, porque a maioria das pessoas não tinham esse hábito. Vejamos, Carolina, deixa eu só resgatar um pouquinho com você. Nós vamos falar de tudo isso, sim, que é importante. Você está me falando nomes importantes daquele momento, está me falando sobre os primórdios, né, da decoração aqui no Brasil. Essa que é a verdade, né, o começo. E estamos falando de decoração, não design de interiores, né? Atenção a isso também. Deixa eu voltar. Sim? Ainda era decoração, não era design de interiores. Deixa eu só voltar lá para o comecinho de novo. Você, então, começa a trabalhar com Roberto de Carvalho, que era do Rio de Janeiro, mas ele também tinha estúdio aqui em São Paulo. Mas os seus primeiros trabalhos não foram diretamente, né, com design de interiores ou com decoração. O que você começou a fazer com ele? Olha, eu tomava meio que conta do escritório dele, porque ele morava no Rio e em São Paulo. Quando ele estava no Rio de Janeiro, aqui sempre vinham clientes, porque no ateliê dele ele tinha diversas coisas que ele também vendia para os clientes. Ele tinha tecidos, ele tinha passamanarias, ele tinha móveis. Então, eu atendia as pessoas que vinham visitar o ateliê dele, os clientes que ele tinha aqui em São Paulo. Então, eu atendia e eu apresentava as coisas que ele tinha, os móveis e tudo mais. Eu fazia esse tipo de trabalho. Eu não fazia decoração com ele, eu aprendia. Na realidade, eu estava ali aprendendo. E quando ele ia, por exemplo, à casa dos clientes, eu nunca ia com ele. Eu comecei a trabalhar mais intensamente com ele quando ele fez uma grande exposição de decoração
aonde era a casa do Andrea Matarazzo, na Avenida Paulista. Era uma casa muito bonita e ele fez uma decoração da casa inteira, ele decorou a casa inteira e aqueles móveis todos estavam à venda. Então, eu tomava conta de tudo isso. Eu que atendia os clientes, eu que vendia praticamente os móveis e os objetos que tinham na casa. E com isso, então, eu fui aprendendo, porque eu fui conhecendo muita gente, que depois passaram a me chamar, porque sabiam que eu havia trabalhado com ele. E aí foi o meu começo. E, Carolina, como é que era o trabalho de um decorador naquela época? Ele fazia só residências? Onde ele atuava? Na época, o Roberto principalmente fazia, o forte dele eram residências. Eu acredito que a maioria dos decoradores dessa época trabalhassem com residências. Eu acho que não havia ainda o hábito dos decoradores de fazerem a parte empresarial, comercial. Acredito que essa parte ficasse mais para os arquitetos, porque nessa época, interessante, Angela, havia assim como que uma parede dividindo arquitetos e decoradores, que faziam trabalhos diferentes, eram estilos diferentes. O decorador sempre tinha um estilo mais baseado na Europa, francês, italiano, era de estilo, por assim dizer. Era uma decoração muito mais rica. O arquiteto ele já pendia mais para um lado mais moderno, mais reto, porque também nessa época existiam grandes designers de móveis. O Sérgio Rodrigues, Jorge Jalzubim, eram arquitetos e eram designers de móveis modernos. Então, havia essa diferença. Carolina, e que com o tempo foi mudando, foi crescendo, foi mudando e foi se misturando, eu diria assim. Aí o moderno com o antigo, com o tradicional. Foi havendo uma mistura. Mas naquele momento, final dos anos 50, anos 60, o que o que se usava na decoração de interiores? Você está me falando aí desse boom de arquitetos que passou a desenhar móveis também, né? Além desses que você citou, também temos Oscar Niemeyer, Lina Bobardi e outros, né? Mas naquele momento, o que essa casa mais abastada, mais de elite, o que se usava dentro da decoração? Olha, existiam em São Paulo duas lojas grandes, que eram uma estilo francês e outra estilo inglesa. O Jean Clobailly era dono da Janssen, a loja que tinha os móveis franceses. E o Henrique Liberal era outra loja que existia também na Rua Augusta, que eram dos móveis ingleses. Eu estou falando isso de uma forma bem simplista. E existiam os antiquários brasileiros que tinham os móveis brasileiros antigos. Então, a decoração naquela época era baseada nisso. Móveis franceses, ingleses e brasileiros antigos, móveis mineiros, móveis baianos, enfim, móveis bons antigos. Esse era o forte da decoração no Brasil. A parte de tecidos, por exemplo, era muito pequena, ou vinham os tecidos importados. Já nessa época, eu acredito que nos anos 70 já existisse a Formatex, que era a Formatex, a Humberto Tecidos, que já tinham tecidos que uma grande parte importada. E era assim que se fazia a decoração naquela época. A gente contava com muito pouca coisa, a não ser esses estilos, esses móveis de estilo. E o móvel brasileiro, basicamente, então, era esse móvel de madeira de lei, móveis mais antigos, provavelmente jacarandá, não móveis mais escuros, não? E aí entravam esses móveis, isso brasileiro, móvel brasileiro. E aí temos estes designers que são do modernismo, não? Que começam a fazer
as peças de design, realmente. Essas peças de design ainda eram pouco utilizadas, então, naquele momento? Olha, por esses decoradores que faziam casas mais em estilo, eram menos usados. Agora, eu acredito que pelos arquitetos era bastante usado, porque o arquiteto tinha uma outra visão da casa, então ele ia mais para o design moderno. E como é que a cultura brasileira, a cultura, a arte brasileira entravam nessa casa, além dos móveis? Entrava através dos pintores brasileiros, de Cavalcanti, enfim, os grandes nomes da pintura brasileira entravam nessas casas, junto com quadros também de artistas estrangeiros, mas o forte eram realmente, eu acredito que até os quadros brasileiros, pintores baianos, enfim, o que existia naquela época de mais importante na pintura brasileira eram usados pelos decoradores em suas obras. Vejamos, Carolina, só para ficar claro com esse panorama, esse cenário que você está dando daquele momento, nos 50, 60, 70 também, né? Qual era o perfil desse cliente que pediu um trabalho de decoração residencial? Qual era o perfil? Olha, eram pessoas que tinham um poder eu diria, eram fazendeiros, eram pessoas que tinham fazendas de café, que moravam aqui na cidade, que tinham casas muito bonitas, muito grandes. Era um pessoal de poder aquisitivo maior. Era chamada alta sociedade. Exatamente. Inclusive para poder comprar esses quadros de grandes pintores, de Cavalcanti, Portinari. Exatamente. Só uma observação mais. Os tapetes eram muito usados? Eram tapetes persas, todos eles tapetes persas. O tapete, aqui ainda nessa época, eu acredito que o que existia eram os carpetes, a fábrica de carpetes, mas os tapetes usados nos grandes livings, salas de jantar e tudo mais, eram todos tapetes persas, todos tapetes importados. Carolina, quando você efetivamente começou a trabalhar como designer de interiores, quando isso acontece? Porque você trabalhava com o Roberto, mas fazia outras funções. Quando isso efetivamente acontece? Eu acredito que uns 3 anos depois que eu trabalhava com o Roberto, quando ele foi embora, aí eu comecei a trabalhar, as pessoas começaram a me chamar e eu comecei a trabalhar e devagar, tanto é que eu naquela época não tinha nem escritório, eu trabalhava em casa, porque eu não tinha assim tantos clientes, eu tinha alguns clientes. Então eu comecei a trabalhar, comecei a atender as pessoas, aí elas passavam de um para outro, me chamavam e eu fui crescendo, fui crescendo. Aí o Tito Zarvos, que era dono da Galeria Zarvos, montou uma galeria de arte e uma livraria e convidou o Paulo Bonfim e o Clóvis Graciano para tomarem conta. E aí me convidaram para trabalhar na galeria do Clóvis Graciano. Aí eu fui, trabalhei 1 ano na galeria e daí eu percebi que realmente o que eu gostava mesmo de fazer era decoração. Eu acho que eu não gostava de vender quadros. Eu gostava de fazer decoração. Aí saí da galeria e fui para os Estados Unidos, fui para a Califórnia, para a casa dos meus tios, com intenção até de ficar morando lá, mas aí tive a oportunidade de conhecer o mundo da decoração na Califórnia, em São Francisco. Visitei os showrooms em São Francisco, que eram sensacionais, e vi a diferença enorme que existia entre os Estados Unidos e o Brasil nesse quesito, porque os showrooms eram sensacionais. Enquanto aqui a gente tinha 3 tipos de carpete, lá tinham milhares. E assim por diante. Aí eu percebi como a gente aqui tinha que usar a criatividade ao máximo para conseguir fazer alguma coisa realmente bonita.
Mas eu não quis ficar lá, porque eu achei que eu tinha meus clientes aqui, eu já tinha começado meu trabalho aqui, então eu disse, olha, quer saber, eu vou voltar para o Brasil e vou continuar minha carreira por lá. E nunca me arrependi, voltei, continuei com os meus clientes, e aí fui crescendo. Depois, justamente no ano de 94, de 84, a Casa Cláudia, eu diria que ela me descobriu e publicou um primeiro trabalho meu. E daí para frente, ela me divulgou por muito tempo. Isso para mim foi muito bom, porque eu fiquei conhecida praticamente no Brasil todo. Meu trabalho, ela era a que tinha maior, mais publicava pelo Brasil todo. Então, aí foi muito bom, porque aí eu fui crescendo, fui tendo muitos clientes, mas sempre trabalhando sozinha e em casa, até que Carolina, resolvi. posso interromper você, Carolina? Eu queria interromper porque eu queria aproveitar o que você está falando, que muitos dos seus projetos foram publicados na Casa Cláudia. A Casa Cláudia, queria que você falasse um pouquinho da importância dessa revista. A Casa Cláudia surgiu em 1977, né? A saudosa Olga Creel, né? E ela foi um marco divisório de águas, né, aqui no Brasil, para mostrar o que eram os interiores, o que era o design de interiores. Enfim, fala um pouco sobre a Casa Cláudia, o seu papel, inclusive na formação do profissional. Se não formação, pelo menos informação. Olha, como eu disse para você, a Casa Cláudia para mim foi muito importante. Realmente, a partir dessa publicação, todo mês eu tinha novas publicações, novos trabalhos publicados. Eu acho que ela, para mim, foi importantíssimo, assim, não só para mim, como para os diversos decoradores que já trabalhavam nessa época. Porque aí todo mês saíam publicações de todos, e aquilo foi crescendo, as pessoas, deu oportunidade das pessoas realmente saberem o que era fazer decoração, o que era ter uma casa bem arrumada. Porque a Casa Cláudia, ela tinha um estilo, ela mantinha coisas bem, eu diria, bem pé no chão, quer dizer, eram fotos, eram trabalhos que as pessoas, quando olhavam, diziam, puxa, mas eu podia ter minha casa assim. Foi uma revista maravilhosa. E junto com Casa Cláudia existiam também outras revistas muito boas. Tinha a Casa Jardim, depois a Viver Bem, que também foi muito importante. Depois, em seguida, veio a revista Casa, que deu continuidade a Viver Bem. Então, essas revistas foram importantíssimas, não só para mim, como para a maioria dos profissionais que na época já estavam trabalhando. Porque o nosso trabalho foi divulgado e, com isso, cresceu o interesse das pessoas pelo design de interiores, que até essa época ainda se chamava decoração. Vamos falar sobre isso, Carolina. Então, naquela época, por que se chamava só decoração e quando há essa transição para o design de interiores? Para a gente também poder falar do papel da ABD daqui a pouquinho, que você foi presidente durante muito tempo. Como é essa transição entre decoração e design de interiores? Sabe, esse nome decoração acabou tendo, porque você vê, toda a tapeçaria chamava-se decoração, decoração de móveis. Decoração de flores era decoração. Então, o nome decoração era um pouco grande demais, ele não definia exatamente aquilo que se fazia. Porque, na realidade, o que fazíamos era um designer de interiores, a gente desenhava os interiores todos. Então, não era só uma decoração. E no tempo que eu estava na BD, a gente foi convidada pelo Código Brasileiro de Ocupações a fazer um trabalho para designar o novo nome da profissão. Isso foi um trabalho muito interessante que foi feito, que chegou-se, então, à conclusão que o nome perfeito para essa profissão seria designer de interiores. E, a partir daí, então, passamos a denominar design de interiores para a profissão de decorador. Carolina, conta como foi a sua aproximação com a ABD, que nesse ano faz 40 anos, portanto, surgiu em 1980. Como é que você conheceu a entidade? Como se aproximou dela?
Eu me filiei à BD em 1988. Eu achei que era importante me filiar porque eu estava indo para uma feira na Europa, em Milão, e eu pensei, poxa, eu acho que seria interessante se eu me filiasse à BD, eu vou ter a carteirinha e eu posso lá, quando eu estiver no exterior, apresentar que eu sou uma profissional filiada a uma associação no Brasil. Era o Salão do Móvel de Milão? Ou Não, era não outra? era feira, não era ainda a feira de Milão, era uma outra feira que aconteceu em Milão antes de começar essa feira que tem todo ano. Aí me filiei e logo depois, acho que no ano seguinte, fui convidada pelo presidente na época, que era o Enzo Grinover, a fazer parte da diretoria. E quando foi em 92, eu fui eleita presidente. Aí eu pensei muito como seria a minha. Porque a BD, naquela época, era muito pequena, ela tinha relativamente poucos associados, eram a própria diretoria que fazia todo o trabalho, e todos nós, cada um de nós, tinha o seu escritório particular. A gente não tinha muito tempo para dedicar ao trabalho da BD. Então, eu fiquei pensando como eu iria conseguir ser uma boa presidente. Aí tive a sorte de conhecer um marqueteiro, marketing naquela época, o Ricardo Botelho, que convidamos para fazer um trabalho para a BD e que foi ótimo, porque o Ricardo nos ajudou muito. O que ele Ele, fez? Que trabalho ele efetuou para a BD? ele fez um plano de ação do que deveríamos fazer, porque, na realidade, a gente não conseguia fazer muita coisa porque a gente não tinha meios, né? Nós não tínhamos dinheiro para isso. A gente precisava de patrocinadores para podermos tocar, fazer jornal, fazer palestras, fazer uma série de coisas que para a BD poder servir aos associados, porque a função maior da BD é servir os associados, ajudá-los na profissão a ingressarem, a ser assim o porto seguro deles. E para isso nós precisávamos de dinheiro. Então, tínhamos que ter os patrocínios. Aí partimos para isso, ele fez um plano de ação que agradou toda a diretoria, e aí partimos para isso. E com isso a BD começou a crescer. Tivemos O jornais, que era tivemos o plano de ação, Carolina? O que era o plano de ação? O que incluía? Porque isso na incluía época também foi o, revolucionário. o primeiro ponto seria conseguir os patrocinadores. Segundo, fazer os jornais, promover palestras. Tudo isso tinha um custo. E com isso, eu fiquei admirada quando conseguimos, com a lista que eu fiz dos possíveis patrocinadores, de 20, 15 aceitaram de imediato serem patrocinadores da BD. Isso foi maravilhoso. Então, com isso, e as lojas, quem seriam os patrocinadores seriam as lojas de decoração. E eles aceitaram, e com isso nós começamos a crescer. Fizemos jornal, fizemos palestras e fizemos o nosso primeiro CONAD, e eu acho que foi não me lembro o ano que foi o CONAD, não sei se foi em 93, ou não sei se no primeiro ou segundo ano depois eu estar na BD, e que realizamos o CONAD, que foi o maior sucesso. Tivemos 1.000 pessoas assistindo às palestras. Foi uma maravilha. E até que com a renda obtida nesse coisa, compramos a nossa sede. Então, a BD foi crescendo. Ela de repente ficou super importante, porque ela começou a oferecer serviços para os associados, que isso era importantíssimo. Era o que eles precisavam. Houve também ampliação do número de regionais durante. Só para constar aqui, a sua, Exatamente. é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Isso aumentou o número de regionais. Começamos a ter pedidos de diversos estados que queriam ter regionais da BD. Então, isso foi crescendo, porque durante o congresso, o CONAD, que a gente fazia, vinham profissionais do Brasil inteiro assistir. Então, isso começou a ser importante. A BD começou a ser uma associação realmente importante, porque ela oferecia serviços. Só Isso para era o constar,
Carolina, você foi presidente duas vezes, aqui para ficar claro para quem está assistindo. Você foi presidente a primeira vez de 1992 até o ano de 2003. E na Sim, segunda vez, de 2010 a 2012, né? Eu encontrei um dado interessante em uma matéria que eu li a seu respeito, que em 1994 havia 1.060 associados, isso em sim. 94. Já em 97, você conseguiu ampliar bastante esse número de associados, foi para 2.740, foi um salto de 160%, né? Exatamente, por isso, devido a todo esse trabalho que a gente fez. Inclusive, a BD, nessa época, era associada à IFE, a Instituição Internacional de Design de Interiores. É uma associação que só congrega associações no mundo todo. E, com isso, passou a ser importante. Aí eu passei a participar das reuniões de board da IFE, e depois fui convidada a fazer parte do board da IFE também durante um certo tempo. Então, isso foi muito bom para a BD, porque ela realmente se firmou como uma associação séria e importante. E também para Então, constar, foi. Carolina, diga, por favor. Não, não, eu acho que isso ajudou muito a BD, foi muito bom, a BD cresceu, ela ajudou muita gente que entrava, entrando na profissão, criamos diversos serviços, foi muito bom. Carolina, só para constar, eu encontro aqui que o primeiro CONAD surgiu em 1996, né? E você disse que, bom, havia mais ou menos 1.000 pessoas e pessoas de todo o Brasil. Imaginem só, foi um enorme sucesso, na verdade, porque não era digital, não era online, não? Então, Exatamente. 1.000 pessoas, enorme sucesso. Não, foi um sucesso, tanto que os palestrantes estrangeiros, e que, em parte, alguns pertenciam à IFE, eles ficaram assim, eles não acreditaram de ver toda aquela gente assistindo às palestras deles. Mesmo porque eles também não acreditaram como São Paulo era grande e bonita, porque eles achavam que eles ainda vinham aqui encontrar os índios andando na calçada, entendeu? Então, foi muito. Estereótipo. Não, é interessante. E depois eles queriam vir, eles queriam ser convidados todo ano para vir para cá, entendeu? Ficaram Então, encantados. claro, então isso foi muito importante. Inclusive, na época que a gente fazia coincidir o CONAD com a Casa Cor, no mesmo período. Então, eles iam visitar a Casa Cor, que era outra coisa que deixava eles embasbacados, porque eles não podiam imaginar uma casa toda decorada por profissionais de interiores. Entendeu? Então, Carolina, sim? foi um sucesso. Esse CONAD, quando surgiu, foi uma maravilha, tanto que era imperdível. Cada 2 anos a gente fazia um CONAD e era um sucesso, porque trazíamos sempre gente de fora, sempre profissionais interessantes de fora. Foi muito bom. Carolina, você também falou de Casa Cor. A Casa Cor é outro divisor de águas também dentro do design de interiores. A mostra começou em 1987. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua participação nesse evento, nesse grande evento. Ou suas participações, esse é o certo, muitas participações e de várias Olha, formas. eu considero realmente, como você disse, Casa Cor um divisor de águas, porque até aí eu acho que existiam diversos profissionais aqui em São Paulo e que se conheciam mais ou menos, cada um no seu escritório, trabalhando, e Casa Cor veio aglutinar todos eles. Então, de repente, todos perceberam que eram todos colegas de trabalho, todos procurando um ajudar o outro. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu passei a participar de Casa Cor no ano seguinte, em 1988, e saí em 2010, quer dizer, fiquei 22 anos fazendo Casa Cor. Era um evento maravilhoso, esperado por todos, a chegada desse evento, porque realmente deu oportunidade para a maioria das pessoas conhecerem uma casa totalmente decorada por dentro. Era um programa imperdível. As pessoas esperavam a Casa Cor acontecer para poder ir visitar,
porque além disso tinha restaurante na Casa Cor, você podia tomar chá. Então, você além de visitar todos os ambientes e ficar conhecendo toda a maioria dos profissionais, você tinha ainda você podia tomar um chá ou então almoçar. Foi maravilhoso. Eu acho que o tempo todo de Casa Cor foi sempre muito bom, muito bom. Tanto para não só para os profissionais como para os fornecedores, porque de repente eles perceberam que a Casa Cor era a vitrine os produtos deles. Então, eles podiam ir lá, eles tinham a chance de expor e vender aqueles produtos todos depois. Foi maravilhoso. Casa Cor foi muito importante, muito. Carolina, eu queria que você também falasse um pouco do seu trabalho. Não sei se podemos colocar imagens, talvez a Luciana consiga colocar aqui fotos do seu trabalho. Vamos ver se é possível. Enfim, fala um pouco sobre o seu trabalho, porque você gosta mesmo de fazer residências, é isso, não é, Carolina? Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer alguns escritórios, tudo porque os meus clientes me pediam para fazer isso, mas eu gosto mesmo da área residencial. Eu acho que as pessoas têm que viver com conforto. Não importa o padrão que elas tenham, não importa nada disso. Eu acho que a casa, da mais simples à mais suntuosa, ela tem que primar primeiro pelo conforto. Conforto e aconchego. Isso é a função principal da casa. E a casa tem que parecer com quem mora, não com quem faz a decoração. Nós somos pessoas que vão, por exemplo, essa foto que agora a gente está mostrando é uma casa de praia. Então, como casa de praia, eu priorizei as cores claras. Então, usei, e eu sempre gostei de cores. Cor, para mim, é vida. Então, eu sempre procurei introduzir a cor de uma forma bonita e aconchegante. Nessa casa, por exemplo, eu acabei fazendo todos os estofados brancos e usei de todas essas degradês aí de rosas e laranjas misturados. E azuis também, porque eu entrei com azuis também nessa forma. Então, isso era uma característica minha, era a cor. A cor era a coisa, para mim, principal, sempre foi. E você E também conta aí com obras de arte ao fundo, não? Você também sim, gosta, não, de usar arte nos seus trabalhos. É uma valorização, né, dos profissionais, dos exato, com artistas. quadros importantes, com peças importantes. Isso sempre quando o seu cliente tivesse e gostasse, porque isso é uma coisa, a prioridade sempre é do cliente. Você tem que trabalhar com aquilo que ele quer e o que ele gosta. Eu não posso impor, eu nunca impus nada, eu simplesmente sugeria. Se o cliente aceitasse, com muito prazer, iria ser colocado. Então, isso era um trabalho que eu diria que eu fazia junto com o cliente. O cliente era o meu parceiro nos trabalhos todos. Então, a casa ficava do gosto dele e ele ficava feliz. Isso era o mais importante para mim, sempre foi. Podemos Você quer passar para a passar? próxima foto? Não acho. Hã? Aí, Essa a é uma seguinte. outra foto que eu fiz numa casa, era uma casa muito grande, e eu quis logo na entrada priorizar o artesanato brasileiro. Aliás, isso era uma constante minha. Eu sempre usei muita coisa do artesanato brasileiro, que eu adoro e que eu acho muito bonito. Então, sempre que eu podia e o cliente gostasse, porque o artesanato é uma coisa interessante. Você precisa ir devagar fazendo. Hoje em dia já é diferente, porque eu acho que ele já está bem mais, as pessoas aceitam bem mais. Mas nessa época era difícil alguém querer alguma coisa do artesanato em casa. Mas eu gostava muito e eu introduzia muito isso. Essa foto, por exemplo, mostra isso. Essa estante tem, e esse meu cliente, ele tinha muitos amigos estrangeiros. Então, ele gostava de mostrar a arte brasileira, o artesanato brasileiro para os amigos. Então, essa é uma estante que eu criei com uma série de objetos do artesanato brasileiro. O cliente brasileiro, ele aprecia o artesanato local ou ainda é meio tabu? Olha, eu acredito que melhorou muito, que hoje em dia já muita gente aceite. Nessa época,
eu diria isso, que anos 80, 80, 90, assim como usar móveis de junco, de vime dentro da sala, isso era muito difícil. As pessoas achavam que isso tudo tinha que ser colocado no terraço. Artesanato era para você usar, se alguma coisa gostasse, numa casa de praia, algum lugar, mas nunca na casa em São Paulo. E com isso, devagar, eu fui introduzindo. E eu sempre, como eu sempre gostei, eu procurei ensinar e mostrar como isso era bonito e como a gente deveria usar. O que chama atenção é que este ambiente, especificamente, ele é de um cliente estrangeiro, é isso? Não, ele é brasileiro. Ele é Ah, tá. brasileiro. Ele tem muitos amigos estrangeiros. Então, ele tinha visita desses amigos sempre. E ele queria, e como ele gostava também do artesanato, então ele aceitou que eu fizesse colocasse diversas peças para que ele pudesse mostrar para os amigos. Tá bem. Podemos ir para a próxima imagem. Sim, Olha só, a Giovana coloca parabéns pela sua história, adoro seu trabalho. que bom. Fico E contente que tem gente que gosta do meu trabalho. Eu fiz com muito amor sempre e procurei sempre deixar a casa das pessoas o mais bonito possível. Esse apartamento, por exemplo, eu fiz toda a pessoa gostava muito de música e queria um bar na sala, então procurei fazer uma coisa mais discreta e fiz todo um móvel, um lambrique que incluía a porta que ia para a sala de almoço. É um apartamento que a sala de jantar era aberta para o living. Então, é um apartamento que, na realidade, ficou muito simpático, aconchegante, e sempre com as minhas misturas de móveis de junco, com madeira, com vidro, aconchegante. vamos para a próxima imagem, se for possível. Bom, de qualquer forma, temos aqui um ambiente aconchegante, como você falou, com prevalência de madeira. E aqui temos outro mais confortável. Esse já é um outro que já misturei mais, uma escultura moderna colocada na parede, um papel de parede revestido ao de entrada. Então, aí eu já fiz uma mistura de coloridos diferentes, de estampas diferentes, mas é uma sala bastante grande e moderna também. E aonde tem a madeira, onde tem o cristal, papel de parede. Então, eu procurava misturar de uma forma que ficasse harmoniosa e que realmente fosse do gosto do cliente, porque tudo eu escolhia junto com o cliente. Os tecidos, as cores, os papéis e os móveis. Eu nunca coloquei nada sem a concordância do cliente. Eu saía com ele para escolher tudo. O meu trabalho sempre foi quase que um trabalho de rua, não tanto de escritório. No escritório eu fazia os projetos e depois eu saía para a rua para escolher tudo aquilo que eu colocava dentro da casa dos clientes. Sempre trabalhei assim, porque eu acho que era importante que ele escolhesse comigo e gostasse, porque muitas pessoas não tinham obrigação e nem conheciam tudo que existia. A minha obrigação era mostrá-lo e deixá-los escolher. E eu orientava na escolha. E com isso fazíamos coisas muito interessantes e muito bonitas. Ó, a Carla Cerqueira coloca, sempre impecável, parabéns, Carolina. Vamos para a próxima imagem? Sim. Esse é o mesmo apartamento que mostra o hall Agora de já está a imagem, entrada tá vendo? com... Eu estava vendo com a imagem. Só um minutinho. A pessoa que entrou, eu vou pedir só para desligar o som, por gentileza. E a Carolina desapareceu aqui. Eu disse. Agora. Isso, obrigada. Então, esse é o hall desse apartamento, que eu usei esse papel de parede, que é um pouco inusitado, mas que deu a mistura ideal para esse apartamento, com essa cor de porta e tudo mais. Tudo isso escolhido junto com a minha cliente. Ficou bastante requintado, Carolina.
Vamos para o Realmente próximo, perdão. ficava mesmo. Porque é por isso que eu te digo, Angela, tudo isso é feito junto com o cliente. Então, ele transmite aquilo que ele quer. Então, eu simplesmente interpreto e executo, porque essa é a nossa função, é saber entender e ler aquilo que o cliente realmente quer. A próxima imagem, por favor. Esse é o terraço desse mesmo apartamento. É um terraço, um pouco estreito esse terraço, comprido, mas muito simpático, e que, então, você vê um pouco o contraste do que tinha lá dentro da sala e aqui uma coisa mais informal, mais descontraída. E sempre com peças de artesanato, eu sempre gostava de usar essas mesas feitas, nessa época já usava essas mesas feitas de tronco, que depois viraram moda, mas que eu gostava muito de usar. Eu, quando podia e o cliente gostasse, como artesanato. Quando ele gostava, eu usava bastante, inclusive esses tipos de mesa, que isso dava descontraía, deixava o ambiente descontraído, gostoso, informal. Eu gosto disso, eu gosto de ambiente descontraído, informal, aconchegante, que a pessoa se sinta bem e que tenha colorido bonito. Esse sempre foi a minha função. Lindo e confortável, não? Dá para se jogar aí no sofá. Isso era a função principal. Tinha que ser tudo confortável. Não podia ser nada duro que sentasse, não podia sentar ou impecável. Não, tinha que ser descontraído. Tá bem. Alguém pergunta aqui, perdão, eu perdi aqui, se foi difícil a transição dos ambientes de fibras, madeiras, para ambientes mais modernos, isso no seu trabalho? Não, para mim isso nunca teve problema nenhum. Eu sempre usei esses. É como eu digo para você, Ângela, depende muito do que o cliente gosta. Se ele gosta do móvel de fibra, eu vou usar um móvel de fibra, porque eu acho o móvel de fibra ele descontrai, ele ele tem calor, ele tem vida. E isso tudo, o que importa fazer é uma boa mistura disso tudo. É um móvel de fibra, é um móvel de madeira, é a cor, é o conforto. Isso tudo são ingredientes para você fazer uma boa receita. Então, não importa. Se o cliente gosta, é isso que a gente vai fazer. Vamos para a próxima imagem. Olha, a Bia coloca muito elegante e criativa. Uma delícia sair com a Carolina para a escolha dos itens. Olha que bacana. Pois é, esse aí já é um apartamento que já é a pessoa diferente, então ela gostava de coisas também bastante coloridas, é um living muito grande, é um apartamento grande, mas ao mesmo tempo muito aconchegante, porque esse living ficou muito bom, ficou muito bonito, e tem peças antigas misturadas com peças modernas, ficou realmente bem interessante. Pode passar a outra foto que continua do apartamento, a gente vai ver um pouco melhor. Você vê que tem esse móvel feito atrás do sofá, que é uma coisa mais moderna, mas nem por isso deixou de ficar aconchegante. Quadros bonitos, tapetes lisos. Aí, nesse caso, eu uso um tapete persa atrás do móvel, atrás do sofá, e uso um tapete liso no conjunto dos sofás. Isso porque a pessoa tinha diversos tapetes persas e queria usar, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de usar o que a pessoa tem, porque isso é a história de vida dela. Eu acho que você não pode chegar numa casa e dizer, não, nada disso que tem aqui nós vamos usar, mas é a história de vida das pessoas, como é que você vai fazer? Você não joga fora. Você tem que saber atualizar essa história de vida, é isso que tem que ser feito. Então, não existe isso dizer tapete persa não se usa mais. Que bobagem é essa? Isso não tem. Coisas boas e bonitas se usa sempre. E sorte daquele que tem as coisas bonitas e pode usar na sua casa. Não existe isso que agora não usa. Não, agora nós temos que usar tudo liso, tudo moderno. Nada disso. Coisas boas e bonitas têm que continuar contando a sua história.
A Renata coloca aqui que isso se chama educação e respeito. Exatamente, a Renata está certíssima e ela entende o que eu estou falando, porque é verdade, é isso que está faltando atualmente no design de interiores. A identidade das pessoas, você não pode tirar isso. Isso tem que continuar, tem que saber usar tudo isso, porque aí que está a arte do design de interiores, é saber lidar com essas coisas. Não é fazer uma receita e servir ela para todos iguais. As pessoas não são todas iguais, as pessoas são diferentes, então você tem que respeitar o que elas são. A casa representa exatamente isso. Olha, a Silvana Carminati, ela coloca aqui, o que é bom se usa sempre. Exatamente, exatamente. Como você vai se jogar fora e dizer, não, isso aqui agora eu não uso mais, eu não quero mais porque não está na moda. O que é isso? Isso é a pior coisa que existe. Entendeu? Olha, É a mesma coisa que você faz com roupa. Você tem roupas que são muito boas, mas como agora não está mais se usando, como não está, readapta e usa porque é boa. Entendeu? Tem que ser assim. olha, a Gláucia coloca respeito pelo gosto e pela história do cliente. Olha, as pessoas estão concordando plenamente aqui com você. Podemos passar para a próxima imagem? Acho que há mais uma ainda, não? Acho que uma ou duas. Essa é a sala de jantar do mesmo apartamento, e você vê que as paredes da sala de jantar são todas amarelas, bem alegres, porque, como eu disse para você, eu gosto de cor e faço com que o meu cliente entenda isso, porque cor é uma coisa que as pessoas têm muito medo. Quando você diz, olha, eu vou pintar a sua casa, vamos pintar a sua casa. Ai, pintar a minha casa, mas como? Não vai ser branco? Não, calma, nós vamos chegar lá. Vai ser a cor que você vai escolher, mas nós vamos chegar porque cor é vida. Então, eu sempre acabava chegando na cor e a pessoa, depois que pintava as paredes, não queria tirar mais, porque gostou tanto, que é lógico, aquilo preenche, deixa a casa bonita, alegre, tem que ter. Vamos ver, temos mais alguma imagem? Acho que tem mais uma. É, do mesmo apartamento. Você vê que aí, no caso, eu usei os roxos com os amarelos, com os vermelho, e com isso ficou todo harmônico. Ficou bonito, ficou agradável, ficou cheio de vida, porque para mim casa tem que ter vida. E quanto eu puder fazer e colorir as casas e deixá-las alegres e bonitas, eu vou continuar fazendo. Carolina, você continua projetando, não é? Eu continuo, eu fechei o escritório, mas eu continuo trabalhando sim. Trabalho em casa, voltei às origens. Eu continuo trabalhando sozinha em casa. Mas eu sempre tenho clientes que me procuram, que querem dar uma remodelada, dar uma atualizada na casa, trocar tecido, tudo mais, e eu continuo fazendo isso com o maior prazer. Olha, aqui estão perguntando como que era o processo criativo lá nos finais dos anos 50, anos 60, e o que muda em relação atualmente, Carolina? Olha, para mim o processo criativo continua o mesmo, não mudou nada. O que mudou foram a quantidade de objetos, de móveis o que cresceu nesse sentido todo o comércio relativo a isso. Agora, o processo criativo é o mesmo, é criar sempre uma casa harmoniosa, confortável, seja ela do tamanho que for, juntamente com o que o cliente gosta. Então, para mim, continua da mesma forma. Eu não mudei em nada. Eu continuo a mesma. Sempre atualizada, sempre atenta às coisas novas que surgem e procurando, sempre deixando uma casa bastante atualizada. Mas, em primeiro lugar, conforto, colorido e usando as peças e as histórias de vida das pessoas. Isso é fundamental. Não mudou absolutamente nada. Agora, existem ferramentas de trabalho que ajudaram também no trabalho do profissional, que é essa passagem do analógico para o digital. Isso fez uma grande diferença, não é? Ah, sim, isso fez, principalmente agora nessa época da pandemia, isso foi muito bom, porque muita gente, eu mesma tive clientes que eu falava com eles através da internet e escolhíamos, porque como tem no Google tem todas os móveis, as lojas dispõem todos os seus produtos, então
ficou relativamente fácil fazer isso. Mas, para mim, a essência é estar pessoalmente lá. Eu gosto de ir na loja, escolher o que tem. Eu gosto de ver o tecido, pegar o tecido na mão. Eu não gosto de fazer nada disso pela internet. Mas isso sou eu. A maioria dos jovens que estão entrando no mercado fazem isso tudo pela internet. Acho maravilhoso, eu não tenho nada contra. Eu acho que isso ajuda muito. Eu vou continuar no meu sistema antigo, porque eu sou antiga. Então, eu vou continuar. E faz muito bem. É o que me diverte e que eu gosto de fazer. Não é isso? A gente não tem que fazer o que gosta na vida? Concordo plenamente. Então, vou continuar fazendo isso, porque é isso que me traz alegria, que me dá satisfação e que eu posso deixar as pessoas felizes. Isso é a principal função do meu trabalho. Carolina, muito obrigada pela sua participação nesse Café com a BD. Uma delícia ouvir o seu conhecimento, sua trajetória de vida, contar um pouco da história do design de interiores brasileiros. Você é uma pessoa ótima para ser entrevistada porque você conhece muito sobre esse mercado e tem muitas histórias e sabe o desenvolvimento, o que aconteceu ao longo das décadas. Querida, muito obrigada. Imagine, eu que agradeço essa oportunidade, porque às vezes eu até esqueço de algumas datas, de algumas coisas, porque também já faz muito tempo. Mas eu tenho muito prazer, inclusive, de falar para os que estão ingressando na profissão que não esqueçam disso. O cliente é o parceiro deles. É muito importante ouvir o cliente e fazer a casa deles aconchegante e acolhedora. Isso é a função principal da nossa profissão. Não esqueçam disso, por favor. Muito Obrigada, obrigada. querida. Muito obrigada. Obrigada para todos que participaram. Muitos elogios aqui à sua participação, à sua história, à sua forma de trabalhar. Olha, excelente história. Obrigada. Obrigada, Carolina e ABD. Muitos elogios. Muito bacana. Querida, muito obrigada. Até a próxima semana. Participem dos Cafés com a ABD. São sempre convidados com muitas histórias para contar. E é muito dinâmico. Queridos, obrigada. Até a próxima semana. Até logo.